E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível. E hoje estamos aqui para comentar o episódio 36 de Pokémon. Episódio, preenchido de derrotas do Ash. Falaremos melhor depois da vinheta. Episódio 36 de Pokémon 2019, episódio que começa, logo nos primeiros momentos com duas derrotas consecutivas ali do Ash, que na verdade se somam em 3, porque a gente já teve a derrota lá contra a líder de ginásio dos lutadores, a Bia, sei lá. Então são 3 derrotas do Ash, o Ash cai um ranking lá e toda vez perde usando o Riolo contra um Pokémon que tem tentáculos, tem esse padrão aí. Ele tá meio sem confiança de batalhar de perto, que os Pokémon estão catando o Riolo lá e apertando, acochando ele com os tentáculos deles. E é isso que acontece, o Ash perde em configurações similares de batalha e fica ali um tanto quanto desconfiado, sobretudo porque cai de rank. Fica até no mantra lá de depressão, porque o Ash é esse tipo de pessoa, ele gosta de flutuar entre emoções extremas. Geralmente ele é mais hiperativo e contente, agora ele tá ali mais triste e muito desesperado. E ele entra nessa fase aí de ouvir muito Evanescence. Fica lá no cantinho, todo desenhado inclusive na própria animação, cheio de sombras, com a tristeza sendo demonstrada através do seu visual com clareza ali, uma clareza bastante deprimente, quando acontece um evento, porque os eventos em Pokémon acontecem por causa disso, para ajudar nossos personagens a melhorarem depois. E é isso que ocorre nesse caso, porque temos um efeito curioso, uma tempestade de areia que está meio que atraindo as pessoas para dentro dela. Algo potencialmente perigoso, mas não perigoso o suficiente para evitar do professor mandar 2 crianças investigar o acontecido. E é isso que ele faz. Go e Ash vão investigar esse curioso caso, onde essa tempestade de areia está atraindo pessoas para dentro. Chegando lá, para resumir o bagulho que acontece, eles entram nessa tempestade de areia também, usando os óculos lá clássicos de Pokémon, os goggles lá de Pokémon. Entram na tempestade, veem que tem vários estágios evolutivos do Flygon lá dentro, sendo o principal deles o próprio Flygon em si. Eles enfrentam o Trapinch, eles enfrentam o Vibrava, o segundo, acho. Depois tem um Flygon lá para eles encararem. E é isso, vai fazendo essa batalha entre os 3, e a batalha final, mais difícil contra o Flygon. Quem na verdade tem que vencer é o Go, porque o Ash está ali sem confiança, sem futuro, pelo menos por enquanto. Então o Go assume a responsabilidade. Uma batalha bem interessante, até rapidinha, mas interessante, usando o seu Rabifoot lá. Ele consegue a vitória contra o Flygon. Uma vitória cheia de criatividade lá, saltando nos meteoros do Pokémon e fazendo uma coisa Ash, dando uma de Ash lá no meio da batalha e vencendo o Pokémon adversário. Inclusive ele diz, quando ele ganha a batalha, que de certa forma ele se inspirou no próprio Ash e tal, porque o Ash acaba levando em consideração e repensando que agora tem começado o início e que aquilo demonstra que sim, tem maneiras, tem alternativas de batalhar, é só tentar pensar um pouquinho fora da caixa, voltar a ser ele mesmo, de certa maneira, porque antes ele estava muito focado em manter uma certa estratégia, que estava um pouco temeroso dos resultados acontecendo sequencialmente. Então agora ele resolveu abrir um pouco mais a cabeça, e é isso que ele vai fazer a partir de então. O que é uma conclusão interessante, de certa maneira, mas ao mesmo tempo esquisita, porque está concluindo que a melhor estratégia é ser ele de novo. Eu não sei se era a melhor conclusão, se o Ash não poderia já ter concluído isso por ele mesmo, porque a grande característica que ele acaba apreendendo dessa experiência é que ele tem que tentar novas coisas, tem que recomeçar, tem que ser criativo de novo. Sendo que ele sempre foi assim, é a mesma coisa que ele sabe fazer, mas o Ash fazendo estratégias mais convencionais ele não é muito bom, O Ash é bom justamente de pensar fora da caixa. Então um episódio que leva ele a reaprender a fazer o que ele já fazia é um tanto quanto questionável, vamos colocar dessa maneira. Mas ainda assim é um episódio com batalha, um episódio que tem batalhas interessantes de fato. Ele é bem previsível, tem vários clichêzinhos ali acontecendo. Quando o evento, por exemplo, é anunciado, a gente já sabe, isso aqui vai fazer então o Ash melhorar no final do episódio e tal. Mas pelo menos ele não
acaba entrando em todos os clichês possíveis. Por exemplo, ele poderia simplesmente ter feito o Ash ter vencido a batalha no final, para o Ash ter aprendido alguma coisa na batalha, ou então ter enfiado uma batalha no finzinho para o Ash ganhar. Não, o episódio deixa em aberto o fato de ele ainda estar numa sequência de derrotas, então a pressão ainda está em cima dele, né? O episódio termina com ele ainda sendo um perdedor, né? Sequencial, colocamos dessa forma. Ele só, né, teve um novo ímpeto ali, aquele sentimento positivo para acabar um episódio, que é normal, mas não chega a ser forçado o suficiente a ponto, né, de fazer ele ter que necessariamente ganhar uma batalhinha ali no fim. E também mostra o Gol sendo importante em batalha, o que é algo que não necessariamente acontece, porque geralmente o Ash é o cara da batalha, o Gol é o cara da captura, né? O Pokémon divide isso de uma maneira bem clara. Mas agora que o Ash vacilou nas batalhas, o Gol entrou nessa parte e foi bom, né? Teve um bom desempenho, continua também sendo muito bom na captura. Tem lá inclusive a sua bola curva agora, que ele até diz, né? Vai lá, bola curva! Parece um golpe de shonen, né? Ele tem que anunciar o nome do que ele está fazendo para jogar a Pokébola dele. Mas é isso, né? Pokémon GO cada vez mais popular. Então ele joga, diz o nome do golpe dele. Quando ele joga a Pokébola e faz a bola fazer uma curva sem sentido e pegar o Pokémon de uma maneira bastante estilosa. É isso que importa. Não faz sentido? Não faz. Mas é estiloso? É. É isso que interessa. Ficou legal então. Então, apesar de ser um episódio com vários clichês e com uma lição final meio... não é ruim de tudo, mas, né, o Ash fazendo o que ele já fazia parece meio mais ou menos. Então, apesar de ser um episódio ainda um tanto quanto pobrinho, ele tem alguns elementos diferenciados ali que deixam ele ligeiramente acima da média e interessante de ser assistido. Eu diria que o principal aspecto dele ser interessante é a própria batalha, né, que acontece e que é bem feitinha. O anime, acho até eu que aproveito um pouco da Tempestade de Areia para ser econômico na animação, né? Porque a Tempestade de Areia ela deixa um fundo só de terra, né? A parte toda marrom ali da areia subindo, então fica um pouco empobrecido o terreno da batalha. Parece meio baixa renda quando aparece essa parte. Mas ainda assim a batalha, como é focada nela, acaba funcionando bem o suficiente. E o movimento lá maluco do Gol, ao melhor estilo Ash, é legalzinho de se ver, né? É claro que algumas pessoas podem pensar, nossa, é muito forçado, não tem nada a ver com game e tudo mais, mas eu gosto, né? Quando não é muito forçado, eu acho razoável, eu acho interessante, eu acho divertido. E foi o caso aqui, eu acho que na medida certa, então a batalhinha foi interessante. Que nota eu dou pra esse episódio então? Bom parece exagerado. Eu sinto... mas talvez... vamos dar um 3 aí de bom, vai? Vamos dar esse 3 pra ser generoso? Sendo generoso é 3. Talvez fosse um 2,5, né? Entre fraco, regular e bom. Acho que 2,5 é a nota certa. 3 eu tô exagerando mesmo. 2,5 pra esse episódio. É um episódio um pouquinho melhor do que a média usual de Pokémon. Tem algumas características interessantes. Então aprecio por isso. Por ele não cair em todos os clichês possíveis que ele poderia. Ter evitado alguns, mas ainda assim é bem previsível, ainda assim é bem superficial, ainda assim é bem pobrinho. Mas eu acho que a gente não pode esperar muito mais de Pokémon do que mais ou menos essa média. Tem episódios melhores? Tem, mas tem muitos piores também. Eu acho que essa é uma média razoável. Se Pokémon fosse assim sempre, seria melhor, né? Não seria bom mesmo, portanto acho que eu não posso realmente dar nota 3, porque não é bom de verdade. Mas seria não irritante, como alguns episódios, que não são poucos, acabam sendo, né? Então acho que uma notazinha ali, 2,5 para esse episódio cabe bem. E, né, considerando da semana anterior, que não foi lá tão interessante, eu acho que é um crescimentozinho. Acho que sim, um pequeno crescimento. Eu acho que deve ser uma nota para o episódio da semana passada, não 2,5. Mas eu digo que esse é melhor do que o anterior, com certeza, né? Com certeza, é porque falar que foi um bom episódio parece um exagero. Mas que de fato foi razoável, isso sim foi. Então, para quem quiser um episódio razoável de Pokémon, recomendo assistir esse, né? Até porque tem uma curiosa, né? Vamos dizer, demonstração diferenciada de privilégio em batalha. Dessa vez não é o Ash, né? Que acaba sendo o protagonista, e sim o Gol. Então, para quem curte aí o Gol engajando em batalhas, é certamente uma boa pedida para você. Mas é isso, um grande abraço a todos, obrigado pela companhia em mais um vídeo atrasado dessa vez, é por isso que está saindo mais tarde, está saindo como vídeo extra provavelmente, já que atrasou, mas está aí, semana que vem, então a gente comenta o próximo, que esperamos que seja ainda melhor do que esse, né?
que não é difícil, só tem um episódiozinho um pouco ainda mais dedicado em batalha do que esse foi. Porque esse tem batalhas razoáveis, batalhas de passagem interessantes, mas precisamos daquela batalhinha especial, né? Aquela batalhinha bem feita, bem filmada. Então vamos aguardar que talvez seja o próximo. Pelo preview não parece ser o caso, mas vai saber, né? Vai saber. Nem sempre a previsão é muito clara nesse sentido. Abraço a todos, obrigado pela companhia e até semana que vem. Mas de toda forma, um episódio já de não me irritar, já não terminar o episódio tipo assim, meu Deus, para com isso, eu acho que já é um ganho. O meu padrão com Pokémon é bem baixo. Então se o episódio já não me irrita, eu já estou relativamente satisfeito.